Olá, meu nome é Ângela Leonati, você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. Gente, o vídeo de hoje é para apresentar para vocês algumas percepções que eu tive ao ler esse livro Hibisco Roxo, da excepcional, maravilhosa Chimamanda Ngozi Adichie. Chimamanda, que vai ser a curadora de outubro da TEG Experiências Literárias. E vamos ver o que ela vai indicar, e eu estou bastante ansiosa por isso. Dela, eu já li Sejamos Todos Feministas e Para Educar Crianças Feministas. São dois livros assim maravilhosos que tem que ser leitura obrigatória para todos. Hibisco Roxo, ele tem uma história muito bacana, porque eu tive na livraria da Travessa, indiquei o livro, porque eu tinha vontade de ler, já tinha comprado alguns livros, né? E tinha uma moça olhando assim, eu falei, olha, eu tenho muita vontade de ler esse livro. Então, eu acho, né, por tudo que está escrito aqui, que você vai gostar. Ela tinha um monte de livros sobre mulheres, não sei o quê. Ela falou, eu acho que eu vou ler sim esse livro. Pegou, carregou, levou, e eu não levei o livro para casa, porque eu já tinha comprado outros, né? Aí você fala assim, nossa senhora, mas que blefe, hein, que farsante. Não era isso não, gente, porque eu já tinha feito uma compra enorme, daí eu não tava mais com poder aquisitivo para adquirir mais nada. E aí eu fiquei olhando aquele livro, relutando, né, pensando, falei, puxa vida, eu tava com uma vontade de ler esse Hibisco Roxo, né, eu não comprei o livro. Aí coloquei no meu Facebook. Eu tava com tanta vontade de ler Hibisco Roxo, quem que pode me dar de presente? Entra o Luciano Abreu e diz assim, Ângela, para onde que eu mando esse livro? Eu falei, nossa, deu interesse para ele. E não é que o livro chegou? Então, gente, esse aqui foi o primeiro presente que o meu quintal recebeu. Eu tenho um carinho por esse livro. Luciana Abreu, muito obrigada. Você fez alegria. Foi a primeira sensação sensação muito maravilhosa de ganhar um livro, porque eu estava começando a falar sobre livros. E aí, o dia que o livro chegou, eu abri o livro e paf, comecei a ler. Bom, é uma leitura assim, vocês já devem ter visto milhões de resenhas sobre Hibisco Roxo. Eu tô gravando isso aqui até muito atrasado. Mas tem algumas coisas que eu gostaria de apontar aqui para vocês. Todo mundo sabe que é a história de uma garota nigeriana, e ela vai falar sobre a sociedade nigeriana, a cultura, a família dela, o pai que era de uma situação assim mais abastada, né? Então ele tinha uma relação meio complicada com o pai dele, com a esposa, né, que é mãe dela e do irmão, e com a tia dela e com os dois filhos, enfim, os filhos muito mais perceptivos e muito mais revolucionários do que ela e o irmão. Então, assim, isso tudo vocês já viram, né? O que eu gostaria de apontar aqui? A distância que existe muitas vezes em quem professa a fé e a crença e a religiosidade daquilo que faz no espaço privado com sua família. Então, aquilo que ele prega na rua, aquilo que ele coloca como se fosse maravilhoso, que todos fizessem, que todos aceitassem, que todos acreditassem, e aquilo que realmente ele faz dentro de casa. Muitas vezes as pessoas são muito bondosas com os estranhos, mantêm uma solidariedade que a gente não consegue entender porquê, mas dentro da sua própria casa, essa solidariedade, essa amabilidade, essa fraternidade não existe. Outra coisa que eu gostaria de apontar também é a violência contra a mulher. Gente, como a mulher ela vem sendo violentada ao longo da história, mas não esquecendo que muitas vezes a mulher também é algoz. Então a gente vai vendo o seguinte, a mulher é muito mais massacrada do que o homem, as violências físicas e psicológicas, sim. Mas existem mulheres tiranas? Também existem. Então vamos pensar no ser humano. O ser humano, aquilo que ele é capaz de fazer, né? Todo mundo se lembra, né?
We Can Do It, né? Que é aquela mulher que, né, como é que era a arrebitadeira? Eu esqueci como é que era o nome daquela que ficou conhecida na época da Segunda Guerra, né? As mulheres foram para as fábricas. Por quê? Porque com os homens na guerra, elas que tinham que tocar as fábricas. Quando terminou a guerra, não, agora a mulher tem que ir para casa. Agora ela não pode mais ficar na fábrica. Então, quando foi importante para eles, né, toda aquela campanha de que a mulher podia assumir o lugar do homem na empresa. Agora não pode mais. Né? Quantas mulheres são demitidas, sumariamente demitidas, porque elas se tornaram mães. Aí agora elas vão faltar, né? Porque se o filho fica doente, né? Onde já se viu uma coisa dessa, e como elas apanham, né? E quantas mulheres morrem porque escorregaram da escada, porque bateram a cabeça no armário, né? Só que as escoriações são pelo corpo todo. E outras atrocidades que a gente vê pelo mundo, mutiladas, mulheres mutiladas, apedrejadas, porque elas cometeram adultério, homem pode, mulher não pode, né? Ou a mutilação do clitóris, ou mesmo os estupros coletivos, né? E como esses feminicídios, eles são vistos apenas como assassinato. Né? As pessoas ainda acham que estupro é sexo. Estupro não é sexo, estupro é violência. Sexo é outra coisa, outra coisa. Sexo é bom, é ótimo, estupro não. E não tem essa historinha de que toda mulher sonha, o sonho secreto de toda mulher é ser estuprada. Não, mentira. Que isso, gente? Você tá louco? Que isso? Tá maluco? Quem pensa assim tem que se tratar. Então esse livro aqui, ele tá recheado de coisas desse tipo, de violência, de estupro, de maus tratos, de violência psicológica, principalmente. Violência psicológica, principalmente. Isso acontece naquelas residências onde as pessoas são religiosas e com um poder aquisitivo que, digamos assim, é acima da maioria. Então, guardadas as proporções da Nigéria e as proporções aqui do Brasil, por exemplo, muitas vezes que a gente vê aqui é isso mesmo, né? Você vê, por exemplo, que o Conselho Tutelar, ele segue e fica atrás de quem? De pobre e rico. Tem Conselho Tutelar atrás? Não. Juiz chega perto? Não. Então, se a família é abastada, a gente não... Aí você diz assim, poxa vida, nessas violências contra a mulher só acontece em classe baixa. Não, gente, a classe alta não é denunciada. E quando acontece uma mulher, né, como por exemplo Luísa Brunet, que apanhou e chegou toda machucada, o que as pessoas pensam? Alguma coisa ela fez. Então, é triste você ver essa violência, esse machismo, mas é tão triste também quando você observa mulheres defendendo esse tipo de atitude, né, dizendo alguma coisa ela fez, né, para merecer isso. Elas são coisas muito tristes, né? E esse livro aqui, ele está recheado de reflexões dessa natureza, né? As mulheres que sofrem caladas, e sofrem mesmo, né? Sofrem muitas violências físicas e psicológicas, o discurso que é feito no espaço público e como ele, na verdade, vai gerir o espaço privado, essas discrepâncias. Então, tudo isso aqui está denunciado nesse livro maravilhoso. E eu li esse livro aqui antes de ter lido Sejamos Todos Feministas. Depois que eu li e me remeti a essa história aqui, na verdade, toda a teoria daquele livro aqui é esmiuçada aqui dentro do Hibisco Roxo. Então, é um livro que eu precisei ler novamente, importando aquela teoria do Sejamos Todos Feministas para cá. E aí você descobre coisas maravilhosas no livro. Então é isso que eu recomendo que você faça. Se você ainda não leu esse livro aqui, leia primeiro Sejamos Todos Feministas, leia Como Educar Crianças Feministas e depois leia Hibisco Roxo. Você vai ter uma percepção muito mais rica da obra da Chimamanda e como o discurso dela é importante, como a obra dela é profunda. Então esse aqui é a minha grande dica e esse meu eterno agradecimento a Luciana Abreu, que me deu de presente esse aqui, uma possibilidade de fazer uma reflexão muito mais profunda do que aquela que eu já vinha fazendo.
Eu cheguei no final do poço em termos de reflexão? Não, tem tanta coisa que eu preciso pensar ainda sobre tudo isso e como anda a minha participação em toda essa atmosfera, né, de mudança que a gente está vendo, como que eu posso auxiliar ainda. Então tá aqui algumas reflexões muito importantes que vão mudar a minha forma de ver, que mudaram a minha forma de ver e até mesmo de agir diante da sociedade, buscando auxiliar para o resgate da dignidade. Eu não gosto da palavra dignidade, mas vamos lá, não consegui encontrar outra. Então, o resgate da dignidade dos seres humanos enquanto viventes aqui. Essa realidade possível. Então, gente, muito obrigada. Leiam esse livro maravilhoso, mas façam essa leitura que eu recomendei. Primeiro os livros dela, Sejamos Todos Feministas e Para Criar Crianças Feministas, e depois leiam o Hibisco Roxo. Vocês vão ver o confrontamento aqui das ideias e toda aquela teoria sendo explicada aqui através de convivências familiares e sociais e etc. Tá bom? Eu espero então que você deixe a sua participação aqui me dizendo se você já leu o Hibisco Roxo, as obras da Chimamanda, o que você acha e se você teve essa mesma percepção que eu tive. Eu vou gostar muito de ler tudo que você escrever aqui para mim e agradeço desde já a sua participação aqui no meu quintal e espero continuar merecendo a sua visita por aqui, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Tchau, até a próxima. Valeu!